Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é mais um quadro do programa Ponto de Vista, um quadro do jornal Correio do Lago. E nós trouxemos aqui personalidades com assuntos interessantes e ideias interessantes. É o caso de hoje com o Dr. Lucas Scheitweiler, que é o promotor de justiça do município de Santa Helena e chegou há pouco tempo, não é mesmo, doutor? O senhor poderia falar um pouquinho da sua chegada no município? Bom dia, prazer poder estar aqui conversando com você, falando com o pessoal aí, a comunidade. Bom, então meu nome é Lucas, eu cheguei aqui na comarca faz mais ou menos 2 meses e meio. Eu consegui a promoção de promotor substituto para promotor de justiça foi em dezembro de 2024 e aí entrou o recesso. Teve o plantão do recesso, que eu também estava escalado, e iniciei aqui efetivamente no dia 13 de janeiro de 2025. Então faz aproximadamente 2 meses e meio que estou em exercício aqui na comarca de Santa Helena. E aí, doutor, o que o senhor está achando do nosso município aí? Fala uma perspectiva da vista do senhor desde quando o senhor chegou aqui até agora. Certo. Eu fiquei bastante impressionado com o município. É um município com uma estrutura muito boa. Embora esteja aqui há pouco tempo, eu sou promotor aqui no Paraná já faz aproximadamente 2 anos e meio. A gente entra na carreira como promotor substituto, e como promotor substituto nós somos lotados em uma seção judiciária que abrange algumas comarcas. Então eu comecei em Santo Antônio do Sudoeste, a seção de Santo Antônio do Sudoeste, que abrangia Santo Antônio do Sudoeste, Barracão e Capanema. Depois eu removi para promotor substituto de 2 vizinhos, ficava em 2 vizinhos, mas também atendia São João e Marmeleiro. Marmeleiro. Isso. E aí o passo seguinte é promover para promotor de justiça de uma comarca de entrância inicial, que é o caso de Santa Helena, que foi o que aconteceu. E, de forma bastante geral, considerando, né, todas essas comarcas que eu já passei antes, Santa Helena é uma cidade muito bem estruturada, muito bem organizada. A gente vê uma estrutura urbana bacana, uma estrutura também de funcionários, parte da assistência social, por exemplo, muito bem estruturada, que a gente não tem muito problema, com um braço bastante forte de atuação no Ministério Público, que a gente conta como auxílio e sempre estão à disposição, né? Então, Santa Helena foi uma cidade que me impressionou bastante, né? Por essa estrutura muito rica que a cidade tem. E muito calor, né? E muito calor, né? O senhor veio de Curitiba, né? Imagino que lá a temperatura seja um pouco mais agradável que aqui, né? Sim, exatamente. A gente chegou aqui para fazer a mudança, né? Assim, Santo Antônio do Sudoeste e 2 vizinhos também eram cidades bastante quentes, né? Mas aqui ela tem aquele calor do fim da tarde que é um pouco maior, né? A gente até brinca, tipo, quando você olha na geografia do município, ele parece uma ilha. Ele realmente é uma ilha. E aí a gente brinca que a gente está no meio da panela de pressão do lago e cozinhando, digamos assim, no verão. E o senhor deve ter tido essa percepção, né? Sim, sim. Doutor, o senhor é de Curitiba, o senhor falava antes, o senhor é natural de lá? Isso, perfeito, sou natural de Curitiba. Uhum. O senhor se formou lá mesmo? Sim, eu fiz Direito na Universidade Federal do Paraná, né? E fui assessor do Tribunal de Justiça, lá no segundo grau, por mais ou menos 4 anos. Passei em alguns outros ministérios públicos também. Eu fiquei em Minas Gerais por 1 mês, foi pouca coisa. Olha só. Aí eu fui para Santa Catarina, fiquei lá mais ou menos uns 4 meses, até que fui chamado aqui no Paraná para posse, e estou aqui, né, faz 2 anos e meio, mais ou menos. Mas então o senhor foi para esses outros estados, mas com a ideia de voltar para cá já? Sim, sim. Até para também, como que a gente alcança, né, esse cargo de promotor de justiça? Isso que eu ia te pedir. A pessoa tem que ser formada em Direito, então tem que ter a graduação em Direito. Fim da graduação, terminada a graduação, é preciso que tenha mais 3 anos de prática jurídica, como advogado, assessor, assistente, analista, enfim. O direito permite, né, uma atuação bastante ampla, então tem que ter 3 anos de prática jurídica. Não precisa ser obrigatoriamente advogado. Não precisa ser obrigatoriamente advogado, como eu fiz. Eu fui assessor, né, de uma desembargadora no Tribunal de Justiça do Paraná. Por 4 anos mais ou menos, 3 anos e meio, por aí. Então, tem esses 3 anos de prática jurídica, né? Nesses 3 anos a gente tem que estudar muito. Tem que estudar muito, né? E aí é prestado um concurso, que ele tem algumas fases, prova objetiva, que é
múltipla escolha, geralmente ele de 80 a 100 questões, depende do local, aqui no Paraná são 100 questões. É colocado um número X de aprovados, então se você está nesse número X, se você conseguiu alcançar uma pontuação que se enquadra nesse número de aprovados, você vai para a segunda fase, que são as provas discursivas, né? Aqui no Paraná são 5 dias de prova. 5 dias de 5 prova? dias de prova. Caraca. A tarde inteira, né? 5 dias de prova. Você tem que tirar lá as notas estabelecidas no edital para ser aprovado. Aí tem a fase da inscrição definitiva, que tem que apresentar bastante documentos, os títulos que você tem, que conta lá para a pontuação no final. E aí tem a fase oral. Você é sabatinado pela banca examinadora. Essa é uma parte bem... A sustentação oral é o que dá medo nesse concurso, doutor? Ela é, ao mesmo tempo, a fase que mais te causa estresse, mas lá no dia da prova ela não é a mais difícil. Tá? Ah, olha só. Porque a gente fica muito ansioso. É uma etapa do concurso que nos causa muita ansiedade. A gente pensa, nossa, nós chegamos já até aqui, tem 60, 50 pessoas, e se eu rodar agora, né, meu Deus. Então ela causa muita ansiedade. Mas tem, né, formas de preparação, treino com colegas, cursinhos, enfim. E lá no dia da prova, em termos de cobrança, ela não é a fase mais difícil. Para mim, a fase mais difícil é a discursiva. É discursiva. É a discursiva. Então, geralmente, também as bancas examinadoras, elas são bastante acolhedoras na fase oral. Eles não estão ali para reprovar você. Tá? Eles já sabem que você demonstrou o conhecimento anteriormente. Se você chegou até lá, né? Exato. Então, é claro que você tem que demonstrar o conhecimento, mas é bastante ali uma conversa mesmo sobre determinados pontos que eles vão perguntando, né? Você mostra ali o teu conhecimento, forma de se postar, postura, e acabou dando certo, né? Então, eu tenho todas essas etapas para você ser aprovado. Eu me formei, colei grau início de 2018, e daí foi nessa assessoria, e ali bem em 2020 estourou a pandemia, né? Sim. E aí também, né, ansioso, meu Deus, e agora vai ter mais concurso, o que vai acontecer? Ninguém sabia o que ia acontecer. E aí acabou que todos esses concursos represados acabaram abrindo juntos, né? Então eu fiz Minas, DF, Santa Catarina, Paraná, foi tudo meio que um seguido do outro. Deve ter sido uma fase turbulenta, hein? Exato. E eu acabei sendo aprovado, né, nesses, fui para Minas, aí Santa Catarina, e Paraná foi meio que sequência, porque justamente eles saíram meio sequência por causa dessa fase. Eu lembro que teve uma época que agrupou ali os concursos, que foi início de 2020 ou 2021. Eu acho que foi 2021. 21, né? Porque 2020 parou tudo ali. Sim, é verdade, parou tudo, depois teve aquela readaptação, como a gente vai fazer, e daí começou lá em 2021, talvez ali no começo, no segundo semestre, começou a deslanchar concurso para tudo que é área. Doutor, a gente falava agora que é uma fase difícil a sustentação oral, porém o concurso do Ministério Público, eu imagino, o senhor me corrija se eu estiver enganado, não é um concurso que, digamos assim, que possa ter muitos aventureiros, né? Porque é uma carreira muito específica, né? Então, eu não sei se foi o caso do senhor, mas geralmente o aluno, ali em determinado período do direito, ele já vai vetorando seus estudos até o que ele quer para a vida, para concursos específicos, como do Ministério Público, ou da magistratura, outros assim. Foi o seu caso? O senhor já se formou pensando, eu quero o Ministério Público, ou foi mais uma, digamos assim, eu vou fazer alguns concursos para ver qual me encaixa melhor, e eu poderia dar uma palhinha disso? Claro. Eu não tenho ninguém na família da área. Tenho, assim, uma prima de segundo grau que eu não tenho contato, né, que é advogado, mas o restante não tenho ninguém da área do direito na família. Então, eu fiz um curso técnico médio de integrado, né, lá na UTFPR, de ensino médio técnico eletrônico. Ah, sim. Aí eu detestei. Eletrônica? Olha só. Detestei. Falei, não vou fazer engenharia. E aí, como eu sempre gostei muito de ler, né, gostava dessa parte, tentar o direito. E entrei na faculdade querendo ser juiz. Né? Querendo ser juiz. Querendo ser juiz. Não sei muito bem explicar o porquê. Eu acho que é bem comum, né, na verdade. Não sei explicar o porquê. E no decorrer da faculdade, eu tive contato com advogados, juízes, promotores, enfim. E as matérias que eu mais gostava de estudar eram as matérias que o Ministério Público tinha uma atuação mais proeminente. Então, mais ou menos ali no terceiro ano da faculdade, no meio da faculdade, né, eu pensei, olha, vou para o Ministério Público. Fiz estágio
na magistratura, fiz estágio no Ministério Público, gostei muito mais de trabalhar no Ministério Público, embora eu tenha sido assessor, né, de uma desembargadora Sim. no Judiciário, sempre estudei daí voltado mesmo para o Ministério Público. Tem muitas matérias que elas são comuns para, por exemplo, magistratura e Ministério Público. Eu acho que o que mais tem, né, as duas carreiras que mais você consegue mesclar para estudar é magistratura e Ministério Ou Público. seja, é possível estudar para as duas? Sim, é possível. Você vai ter que fazer alguns ajustes. Magistratura, por exemplo, cobra mais a parte de direito civil, cobra mais a parte empresarial, a parte tributária, tem a parte estrutural do judiciário, né, a parte da ética da magistratura. E no Ministério Público você vai ter que se aprofundar um pouco mais em temas como direito penal, direito criminal, né? E a parte dos direitos difusos e coletivos, né? Direito ambiental, direito da criança e adolescente, enfim, a parte do processo coletivo em si. Então, mas grande parte você consegue aproveitar o estudo para as duas carreiras. Né? Então, mas eu saí da faculdade já direcionado para o Ministério Público. Isso torna um pouco mais claro o objetivo, né? Mais fácil, digamos assim. Pelo menos internamente, digamos assim. Sim, com certeza. Inclusive, eu nem prestei concurso, né, para magistratura. Claro, respeito muito, admiro. Mas você já tinha um objetivo, né? Mas eu já tinha objetivo, né? Tem algumas matérias ali que então, os juízes trabalham, mas que não tem atuação no Ministério Público. Eu, assim, não me chamava atenção, né? Então, isso acabou me levando para o Ministério Público e hoje estou bem feliz, né? Estou realizado, né? São desafios atrás de desafios todo dia, muito processo, muita demanda, né? Mas a gente tenta aí trabalhar para resolver a situação, tentar melhorar um pouco a vida das pessoas. Tá certo. Doutor, e agora trazendo um pouco assim de luz sobre o assunto, né? Promotor de justiça, Ministério Público é um tema que muitas pessoas não sabem, ouvem falar, obviamente, mas não sabem exatamente o que faz, qual é a área de atuação. Às vezes eu tenho a impressão que o pessoal olha lá para a comarca e, juiz, promotor, advogado, é quase tudo a mesma coisa, mas não é, a gente sabe que não é. Então, eu queria que o senhor pudesse dar uma palhinha e explicar para nós quais as diferenciações, qual que é o trabalho do Ministério Público, qual que é a diferença para o juiz, por exemplo, né? Embora trabalhem em conjunto, mas tem, como o senhor mesmo disse antes, tem áreas um pouco mais, mais vai para um lado, outro vai mais para o outro. Poderia dar uma palhinha para nós? Claro. O Ministério Público brasileiro, ele é um Ministério Público muito próprio, muito sui generis. Por quê? A partir da Constituição de 1988, houve uma reconfiguração do Ministério Público. Antes, o Ministério Público ele não era um órgão autônomo, ele tinha uma atuação criminal, que geralmente as pessoas vinculam o Ministério Público com aquele cara que denuncia, que acusa. E isso existe, de fato isso existe. A nossa atuação no crime é muito forte. Mas a partir da reconfiguração que o Ministério Público recebeu a partir da Constituição de 1988, ele passou a ser um órgão autônomo. Então, às vezes, muita gente pergunta, mas o Ministério Público faz parte de qual poder? Ele é do Executivo? Ele é do Legislativo? Ou ele é do Judiciário? Ele não é de nenhum. Ele é um órgão autônomo, tá lá, né, como uma função essencial, como uma instituição essencial à função jurisdicional do Estado, como órgão autônomo independente. Independente, né? Independente, exato. Por isso que às vezes a gente vê uma notícia assim, o Ministério Público ainda não se pronunciou. Ou seja, porque ele tem os trâmites próprios, tem, né? É um órgão autônomo, como o senhor disse. Exatamente. Então, a partir dessa reconfiguração, o Ministério Público ele passou a ter um leque de atribuições muito grandes. Tem a parte criminal, então o Ministério Público, o carro-chefe do Ministério Público é a parte criminal, sempre foi e continua sendo. O Ministério Público ele é o titular da ação penal. Como regra, é só o Ministério Público que denuncia as pessoas. As ações penais no Brasil, como regra, elas são públicas, elas partem de um órgão público, que é o Ministério Público. Então, na parte criminal, existe toda uma investigação anterior que é feita, como regra, pelo delegado de polícia, pela Polícia Civil, por intermédio dos inquéritos policiais. Esses inquéritos policiais vão ao Ministério Público.
O Ministério Público analisa o que está sendo feito. Aqui em Santa Helena, eu estou tentando diminuir, mas todo dia entra mais, né? Está com média de 240 inquéritos policiais. 240? 240. Então, a gente analisa, vai priorizando, claro, aqueles assuntos que são um pouco mais relevantes, né? Como homicídio, estupros, enfim, roubos, crimes violentos, tráfico de drogas. Nós analisamos o que está sendo feito, se está faltando alguma coisa. Olha, a tal pessoa falou tal coisa, existe aqui um elemento que precisa ser investigado. A gente faz, né, uma manifestação para o delegado ir atrás também, porque o Ministério Público ele também funciona como um órgão de controle externo da atividade policial. Então, enfim, existe um controle externo difuso, que é esse que todos os órgãos fazem, né, quanto à ação criminal, e um controle concentrado, que existem daí promotorias próprias para atuação. Específicas mesmo. Que não é o caso daqui, né? Porque aqui é promotoria única. Nós temos esse controle externo por parte da atuação nos inquéritos policiais, lançando cotas de diligência para o delegado realizar. Claro, sempre também respeitando a autonomia do delegado de polícia. Na verdade, é ele que tem, né, a expertise ali para realizar essa diligência. E também tem inspeções, né? Inspeções de delegacia de polícia, inclusive eu vou essa semana lá também. Então, vendo essa investigação, li aqui tudo, acho que já tem elementos suficientes. Foi tal pessoa que praticou esse fato de fato aconteceu, então faço uma denúncia. Essa denúncia encerra o inquérito policial, a denúncia vai para o juiz verificando se a denúncia está em ordem, se ela está apta formalmente, se tem elementos de fato ali suficientes para subsidiar aquela acusação, o juiz recebe a denúncia. E aí o processo segue, né, para defesa, instrução, oitiva de testemunhas, apresentação de alegações finais, que é basicamente uma consideração a respeito das provas que foram produzidas para pedir a condenação ou não, e aí a sentença, né? E aí pode ter recurso. Daí pode ter recurso. Exato. Mas o senhor pode pedir em determinado momento que, por exemplo, o delegado chame outras pessoas para ser ouvido, para ser junto àquele inquérito ali, aquela situação. O senhor pode fazer isso, então. Sim, o papel, na verdade. Exatamente. É possível. Até porque isso não é um problema também só da estrutura da delegacias, né? Sim. O Ministério Público falta pessoa, o Judiciário falta pessoa, porque hoje realmente teve um aumento muito grande, né, dos processos, se comparado a 10, 20 anos. Então, a estrutura de pessoal acabou não acompanhando muito esse fluxo. Então, às vezes, o delegado ele tem uma linha de investigação, né? Hoje eu estou vendo tal crime, mas eu tenho que também analisar esses processos, esses inquéritos policiais, tem prazos que a gente tem que cumprir, e eu lanço essas cotas, aqui, né, tá faltando, dá para ouvir essa pessoa, ou tá faltando tal coisa, e aí ele recebe essa cota, e dentro também da agenda dele, das possibilidades dele, ele cumpre. E aí, às vezes, né, a gente não chega a lugar nenhum. A gente até pode ter uma suspeita, olha, isso de fato aconteceu, pode ser que seja essa pessoa, mas está fraco. E aí eu arquivo esse inquérito. Eu não ofereço a denúncia, eu arquivo esse inquérito. Eu posso arquivar esse inquérito por diversas razões, né, mas as principais são: pode ser que já tenha prescrito, passou o tempo que a lei determina que tem ação e não teve. É mais raro de acontecer, porque os prazos geralmente são maiores. Tem alguns crimes que permitem essa prescrição, porque tem umas penas menores. Penas menores, né? Mas o principal motivo é a que a gente chama de ausência de justa causa. Não se sustenta, ou seja... não se sustenta. Não tem elementos de informação suficientes para embasar essa denúncia. E aí a gente promove esse arquivamento. O próprio Código de Processo Penal e também a jurisprudência dos tribunais superiores entende que esse arquivamento ele não impede que essa investigação seja reaberta se surgirem outros elementos de informação, desde que observado daí o prazo prescricional. Aí ainda segue o prazo aí, mesmo que ela seja arquivada. Então, por exemplo, uma situação comum homicídio. Muitos homicídios no Brasil eles não são solucionados. Sim.
Então, às vezes a gente tem investigações ali de 5, 6, 7 anos que não se chega a lugar nenhum e aí não tem motivo para continuar aquela investigação. Então, se arquiva, justamente por essa ausência de justa causa, e aí, 2 anos depois, por exemplo, surge uma pessoa falando que viu aquilo, que consegue trazer detalhes e que permitem a reabertura da investigação e a adoção de diligências para identificação ali, né, dos responsáveis. Isso é Ou plenamente seja, possível. não significa que porque o processo foi arquivado que ele não pode voltar em algum determinado momento à tona e se estabeleça o fim do processo, por Exato. exemplo. O senhor falou, né? Parece uma testemunha falar, não, aquele caso lá eu vi. Então se abre, mas essa parte aí, então, de voltar esse processo, no caso, ele depende do Ministério Público ou do delegado? É o inquérito policial. O inquérito policial, né? Isso é do inquérito Isso é policial. um inquérito policial. Geralmente, pode partir tanto do delegado quanto do Ministério Público. Porque geralmente essas testemunhas elas chegam na delegacia. É mais comum, É né? mais comum. E aí o delegado ele consegue juntar lá, né, e abrir de novo a investigação. Isso vai para o Ministério Público e continua aquele controle, né? Mas então o Ministério Público ele age de forma a sempre ser, ele é, digamos assim, passivo, ele precisa ser... Não. Não? Essa parte do inquérito, né, tem essa peculiaridade. Mas, como regra, o Ministério Público pode ir atrás também de Pode ir diligências, atrás. sabe? Inclusive, o Ministério Público pode, ele mesmo, instaurar investigações criminais. Olha só. É claro, é mais excepcional. E a gente tem muitas atribuições, mas, por exemplo, crimes contra o patrimônio público, contra a administração pública, envolvendo, às vezes, né, pessoas do poder público, ou então organizações criminosas. O Ministério Público tem esse poder investigatório criminal, que se dá por intermédio daí de um procedimento próprio, que é o procedimento investigatório criminal, e o Ministério Público faz tudo isso, vai atrás de testemunhas, cautelares de quebra de sigilo, geralmente contando, né, geralmente não, como regra, contando com o auxílio da própria polícia, né, daí o setor de investigação, o setor de inteligência da Polícia Militar, o auxílio da Delegacia de Polícia, também dos policiais civis. Ou seja, são dois órgãos que trabalham muito próximos, né? Muito próximos, exato. E aí, essa é na parte criminal. Daí a parte... E na própria área criminal tem também uma leque de outras coisas, né? Então, daí no processo, eu denunciei, mas no processo, às vezes, a gente não achou a testemunha. E acontece, às vezes, a testemunha mudou de endereço, a gente tem sistemas internos de busca, né? Mas não achou. Tentou lá 5, 6 endereços, diversos números de telefones, não achou, a testemunha não conseguiu ser ouvida. O Ministério Público ele pode pedir absolvição também. Como eu disse, é um órgão autônomo. Autônomo mesmo, né, doutor? A gente às vezes vê aqueles filmes, né, dos Estados Unidos que o promotor é obrigado por tal pessoa a pedir condenação, senão vai perder o cargo. Isso não existe no Brasil, né? Não tem isso. Então, o Ministério Público ele é bastante autônomo na forma de agir, se ele tem independência funcional. E a atuação dele se dá de acordo com a consciência dele e com os elementos de prova. Então, você, analisando aqueles elementos de provas, ele entendeu que não é caso de condenação, pede absolvição. Isso é fundamental, né, doutor, para um órgão que tem autonomia, né, então, de fazer suas próprias, digamos assim, agir conforme as situações que aparecem, né. Por exemplo, o Ministério Público, assim, que a gente vê no noticiário, teve grande atuação, aliás, tem grande atuação no combate a essas facções criminosas, como o Comando Vermelho e entre outras. Até tinha algumas figuras que eu não vou me lembrar o nome agora, mas ficaram muito famosos na época, alguns promotores, porque faziam parte dessa investigação de forma que precisam hoje de segurança, né? Então eu imagino que nessa situação, por exemplo, o Ministério Público no território nacional se conversa, então o senhor aqui recebeu uma informação de que tem uma célula ali, e o senhor pode então abrir uma investigação continuando uma lá de outro local, digamos assim, né? O Ministério Público pode fazer isso? Sim, perfeito. Existe essa intercomunicação entre os órgãos. O Ministério Público ele é independente, autônomo em relação às suas unidades, né? Aqui eu sou membro do Ministério Público do Estado do Paraná, mas nada impede que, por exemplo, o Ministério Público de Santa Catarina
me mande promotor X, tem uma investigação lá, e nessa investigação ele identificou, olha, existe aqui conversas relacionadas a Santa Helena, né, de que tem pessoas agindo lá em tal sentido. Nada impede que ele extraia cópia disso e mande para cá, para que eu continue a investigação relacionada à parte aqui de Santa Helena. Tem essa troca de informações, né, isso é fundamental. Já recebi informações de outros ministérios públicos, inclusive sobre paradeiro de pessoa que estava foragida. Uhum. Tem uma investigação aqui, a gente descobriu que tem aí processo suspenso porque a pessoa está foragida, tem mandado de prisão em aberto, e ela está aqui. Então veio para mim, formei no processo, né, e prenderam ela lá. Então, Isso dá solução a muitos casos, imagino, né? Uhum. Doutor, agora falando um pouco sobre a sua percepção aqui do município quanto a... inclusive o senhor falou aí de 240 processos, alguma coisa assim que o senhor tem... Inquéritos, né? Então a gente vê um número elevado de... Recentemente a gente recebeu aqui o Dr. Jorge, o juiz da comarca, aqui, e ele trouxe um assunto que é muito interessante, inclusive, que era que ele havia solicitado a elevação do nível da comarca, se não me engano, ele pediu para a entrância intermediária, a fim de que aumentasse o número de profissionais, né? No caso lá mais um juiz, eu não sei se o intermediário, acho que seria mais um juiz, seriam 2 ou 3, eu não me lembro exatamente. E ele trouxe, inclusive, essa informação, que não é uma informação comum ao público, né? De que naturalmente se aumenta o número da população, aumenta o número de crimes, e a gente está numa área de fronteira, inclusive, isso endossa essa ideia da elevação do número de ocorrências, intercorrências, e, como ele mesmo disse, acaba sempre desaguando lá, né? Vira um processo criminal, então vai desaguar no juiz. O senhor endossa esse pedido? Qual é a opinião do senhor sobre isso? Uhum. Então, antes de eu vir para cá, eu já sabia, e sempre me falavam, olha, é trabalhosa. Né? Trabalhosa. Já tinha essa fala justamente porque tinha um número de processo muito elevado. Então, eu trabalhei como substituto em algumas iniciais bem mais tranquilas, é verdade. Então, a gente tem ali, em média, né, eu estou tentando diminuir esse número de inquéritos, né, em média hoje 240, tentar diminuir, aí, né, denúncia, equipamento, enfim. Tem alguns mais 5 anos já em tramitação, quero também tentar terminar. Mas isso são só os inquéritos policiais. Todo dia entra processo de família, infância, de alguns de patrimônio público, autoridade administrativa, meio ambiente, pessoa com deficiência. Isso é diário. Isso é diário. Todo dia vem para mim diversos processos ali para me manifestar. Essas alegações finais que eu falei, né, no fim da instrução, eu geralmente consigo fazer isso na própria audiência de forma oral, mas quando é um pouco mais complexo, eu peço para vir para gabinete para eu fazer por escrito, né, para analisar um pouco melhor. Tem os recursos, eu tenho que responder a recursos, tem a parte do extrajudicial, que também é um mundo à parte, muita questão relacionada à infância, sim, a questão relacionada a pessoas vulneráveis, pessoas idosas, pessoas com deficiência, que vem para mim, eu preciso instaurar procedimentos extrajudiciais para fazer esse acompanhamento também e, eventualmente, tomar alguma medida judicial. Então, é bastante coisa. Então, eu estou há 2 meses e meio aqui. O único mês que eu trabalhei inteiro foi fevereiro, né? A gente recebe números ali da subprocuradoria de planejamento, né? Então, ali em fevereiro, eu tive mais ou menos 1.100 movimentações. Eu não sei quais são os números do judiciário, mas para o Ministério Público esse é um número bastante alto. Eu chuto que março vai dar mais, um pouquinho mais atribulado ali. Então, realmente, é uma comarca bastante trabalhosa, né? Quando a gente fala comarca, as pessoas também precisam entender que não é só Santa Helena, é a comarca de Santa Helena. Santa Helena, Diamante do Oeste, São José das Palmeiras. Né? Então, todas as demandas desses 3 municípios vêm para cá. Enfim, eu não sei, né, se vai ser elevada, se não vai, mas eu já tinha me falado, agora eu não vou me lembrar exatamente qual que era a posição, mas
tenho quase certeza que me falaram que a Santa Helena estava assim, entre as 5 promotorias mais trabalhosas do Paraná, de iniciais, né? De iniciais, inicial, né? né? Então, Eu lembro que os dados que ele trouxe, ele dizia que os números, é porque assim, são divididos os processos lá, né? Mas a parte criminal era muito elevada, né? Não sei se por ser uma área de fronteira e tudo mais. Então isso acabava tomando mais tempo do magistrado, porque, como a gente mesmo disse, vai desaguar e aí tem que ser ouvido e tudo mais. Às vezes leva mais tempo, audiências que duram muito mais. Então isso acabava comparando as outras, nesse sentido, ela era muito maior em números de crimes e tudo mais, e que rouba tempo, né? Rouba não, né? Porque é o trabalho, mas de forma que para um juiz está ficando, né, atribulado. E é bom ressaltar isso, que mesmo assim não tem nada atrasado. O Dr. Jorge tem feito, pelo que nós acompanhamos, um excelente trabalho. Inclusive ele fez uma tentativa junto ao órgão responsável técnico lá. Ele disse que foi negado, né? Foi negado, mas não está nada atrasado, isso que a gente queria dizer. O perfil dele não, eu vou fazer e pronto, acabou. Mas aí ele trouxe essa demanda e por isso que acabamos comentando com o senhor, porque realmente, de fato, imagino eu que em um determinado momento isso vai se tornar cada vez mais difícil, né? Até por lógica, a população aumenta tudo mais. Então, há essa necessidade, hoje, essa observação da elevação, então, da comarca para como é que é o nome, doutor? Desculpe. Para elevação da entrância intermediária, né? Como eram os outros, se eu não me engano, Medianeira, eu acho, ou Foz do Iguaçu são, né? Isso, Medianeira é intermediária, Foz do Iguaçu já é final. Já é final, já, né? Seria um terceiro nível, digamos assim. Exato. E lá são quantos juízes? Em Foz? Em Foz. Não sei dizer. E promotores Geralmente, nessa elevação muda para a promotoria ou não? Geralmente, o número de promotores segue o número de juízes. Segue o número de juízes, então caso fosse elevado também ia aumentar o número de... Geralmente, as comarcas de entrância intermediária, eles possuem 2 juízes e 2 promotores. 2 promotores. Então, e aí tem ali a divisão de funções entre eles, né? Geralmente o Ministério Público divide a parte criminal, o juiz fica um com o criminal, o outro fica com a civil, né? E a parte do Judiciário, eles têm muita demanda civil também, que não vem para o Ministério Público, que não é a atuação do Ministério Público. Então, também é algo que, então a gente pensa... acaba se somando, né? A gente tem toda essa atuação criminal, claro, a gente tem também a parte do extrajudicial, que como você falou, que é bastante também trabalhoso, vem todo dia, mas o Judiciário ele tem também toda essa demanda civil, que vem para o Ministério Público só em alguns casos bem específicos, né? Por exemplo, tem interesse de incapaz, por litígio de terra coletivo, né? Questões ali de interesse público. Geralmente, quando tem interesse de incapaz, que é o caso de criança e adolescente, como regra. Mas então eu posso presumir que seguramente essa elevação para entrância intermediário iria ajudar não só o Judiciário, mas como o Ministério Público também. Sim, com certeza. Doutor, a gente falou também, o senhor citou bastante sobre atendimento à pessoa com deficiência, casos mais vulneráveis. Como o senhor tem visto a atuação da assistência social do município nessa parte específica? Como eu disse no começo da nossa fala, e aqui também, né, está fazendo uma ligação com o que eu disse antes, do plexo de atribuições do Ministério Público, né? A gente trabalha muito com essa parte da infância, principalmente infância e juventude, às vezes algumas crianças e adolescentes em situação de risco, ou possível situação de risco, negligência ou abuso, né? Questões de adolescentes mesmo que estão em conflito com a lei, e pessoas idosas, às vezes em situação de risco, pessoas com deficiência, isso é um pouco mais raro, né? É mais comum ser criança e adolescente. Então, a gente atua também nessa parte, geralmente no extrajudicial, tem colaboração mesmo com o pessoal da assistência social, o pessoal do CRAS, CREAS, né, que é alta complexidade, o pessoal da saúde, enfim, uma rede articulada de atuação para superar aquela situação inicial que veio para a gente. Então, às vezes, vem lá assim, olha, o Conselho Tutelar encaminha um ofício de uma situação de possível negligência, de possível risco ali uma criança. O pessoal do CREAS entra para auxiliar, no caso de crianças e adolescentes que daí já vão para acolhimento familiar, o pessoal da alta complexidade que atua, e o acolhimento institucional, daí o pessoal da casa-abrigo, né? Mas é sempre uma rede articulada de atuação e
de todas essas comarcas, de todos esses municípios que eu passei, me parece que a Santa Helena ela é muito bem estruturada. Então, isso me chamou a atenção positivamente. Eu nunca tinha trabalhado, por exemplo, num município que tinha alta complexidade. Olha só. Geralmente era CRAS, CREAS, ponto. Sim, e ponto final, né? Aqui nós temos tido, recentemente, inclusive foi noticiado aí, tem aumentado o número de moradores de rua que tem vindo para a cidade. E daí geram algumas situações de, às vezes, a pessoa precisa de um assistencialismo e tal. Como é que o Ministério Público, junto com a assistência social, tem agido nesses casos, doutor? Essa parte das pessoas em situação de rua, eu não tenho nenhum procedimento lá instaurado ainda. Né? Eu já escutei algumas pessoas falando disso, mas ainda não me pareceu que fosse algo prioritário ali de atuação. E a rede de assistência tem agido de forma correta e adequada por enquanto. O que já chegou para mim foi situações, agora não me lembro se as duas eram disso, mas uma eu tenho certeza que era uma pessoa em situação de rua, e ela mesma estava se colocando em risco, porque ela tinha deficiência física, era uma pessoa com deficiência, e aí também estava gerando ali, eu não lembro se tinha drogadição no meio, mas enfim, ela mesma estava se colocando em risco, estava já sendo necessária uma intervenção para fins de intervenção, né, para tentar superar aquela situação. Mas assim, a parte das pessoas em situação de rua, pelo que desse pouco tempo que eu estou aqui, né, pelo que eu pude ver, é uma questão muito nova aqui, muito recente. Sim, é recente. Então, até, inclusive, é uma coisa que muita gente não sabe como lidar, né? Exato. Acontece muitos casos do pessoal ver um morador de rua ali e acaba acionando a polícia, enquanto, na verdade, seria mais uma questão de assistência social, né, doutor? Exato. O fato da pessoa estar em situação de rua, só isso, né, eventualmente ela... O que é, né? A gente não tem muitos marcos normativos, muitas leis sobre esse assunto. A gente tem um decreto federal que estabelece a Política Nacional de Pessoas em Situação de Rua, e ano passado, foi janeiro ou fevereiro do ano passado, saiu uma legislação, né, principalmente questões relacionadas ao trabalho, de pessoas em situação de rua, enfim, estabelecendo a política também, Sim. copiando trazendo muito do que já tinha do decreto e alterando e acrescentando algumas coisas. Assim, as pessoas em situação de rua, o que são, né? Esse decreto, essa legislação prevê a conceituação. É um grupo heterogêneo, então assim, não existe uma unidade, a gente não consegue falar está ali por causa disso, disso ou disso. É heterogêneo, são diversos fatores. Geralmente, em situação de extrema pobreza e vulnerabilidade, com laços familiares rompidos ou muito prejudicados, né, e que utilizam logradouros públicos ou as estruturas públicas para abrigo. Como abrigo, né? Como abrigo. Então, assim, o só fato da pessoa estar em situação de rua não é motivo, isso não é uma questão de polícia, isso é uma questão realmente de política pública de assistência social. Tanto é que essa legislação ela prevê a articulação dos órgãos do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, né? Inclusive com possibilidade de repasse de valores pela União, estados, enfim, para que sejam garantidos os direitos das pessoas também, né? Que elas possam ser inseridas em mercado de trabalho, elas possam receber, né, os auxílios financeiros que as legislações prevêem, e eventualmente elas possam ser colocadas ou até recolocadas na educação, a educação pública obrigatória. Às vezes essas pessoas têm filhos juntos, que é necessário ter um acompanhamento mais próximo do Ministério Público, junto com o Conselho Tutelar, junto com o pessoal da assistência social. Então, assim, é difícil falar para você como que a gente vai solucionar essa situação, né? Porque isso demanda realmente uma intervenção estruturada de todos os órgãos. Sim, mas então existe um dispositivo legal que ajude ou facilite a reinserção desse pessoal na sociedade. Existe. É claro, eu falo aqui, né, isso não é uma situação de polícia, é uma situação de uma política pública voltada a essas pessoas, essa população em situação de rua. Mas é claro, a partir do momento em que alguém pratica um crime, aí naturalmente aciona-se a polícia normalmente. O que não dá para fazer é querer acionar a polícia para tirar a pessoa só dali. Porque está ali, né? Exato. Que aconteceu há um tempo atrás,
uma situação onde haviam determinadas pessoas e uma dessas pessoas tinha cometido um crime numa cidade próxima aqui e ela estava nessa situação de rua, né? Estava, inclusive, talvez as pessoas confundam um pouco disso, porque em alguns determinados momentos um criminoso pode se valer, né, dessa situação para passar ali despercebido e tudo mais. E foi o caso que aconteceu recentemente. Mas aí parece que chamaram a polícia foi atrás e acabou capturando essas pessoas em outra cidade, já fora daqui, né? Eles estavam em um determinado período aqui no município, aí ficaram por ali, foram embora e em outra cidade eles foram... uma dessas pessoas eu acho que tinha cometido um homicídio, se eu não me engano, na cidade de Toledo ou Cascavel, alguma coisa assim. Mas aí essa questão específica gerou esse medo, de certa forma, da população, né? Mas é bom que o senhor esclareceu que não é necessariamente um caso de polícia, né? Caso nesse específico era, mas é mais algo de assistência social, assistencialismo ali, para lidar com esse caso que é novo, né, doutor? É uma coisa, pelo menos para municípios mais do interior, né, que a gente talvez sente um pouco menos, ou de forma retardada, os efeitos dos grandes centros, que é mais comum, a gente sabe, né, que são bem mais comuns. Então a pessoa às vezes não sabe como lidar com essa situação. E até isso não constava no decreto e agora passou a constar na lei, que são os chamados centros POPs, que é basicamente uma estrutura onde essas pessoas possam pernoitar. De recebimento, né? Mas isso, como você disse, né, é uma situação nova aqui não, pelo que eu tenho conhecimento, não existe. Não existe. Então é uma situação que, claro, a partir do momento em que a gente começar a ver que não está indo bem, então, o Ministério Público ele pode instaurar também o procedimento, né, que a gente chama de procedimento administrativo, para acompanhamento de política pública. Para ver o que está sendo feito e para acompanhar. Cobrar explicações, né, o que o município tem feito, coisas assim. Não significa que o Ministério Público vai substituir o gestor público. Né? Sim. Mas simplesmente vai fiscalizar o que está sendo feito e a partir do momento que constatar que tal coisa não esteja sendo feita de acordo com a legislação, o Ministério Público pode, inclusive, tem formas extrajudiciais de resolver, um termo de ajustamento de conduta, como uma espécie de acordo. Um TAC, né? Um TAC, exato, que a pessoa se compromete a adotar tal conduta para adequar à legislação, né, prazos, cronogramas, com possibilidade de aplicação de multas, se não cumprir. Isso vem de forma a ajudar, inclusive, né, doutor? Porque às vezes, como a gente falou, é um assunto diferente, né? E o TAC vem de forma a ajudar nessa ação. E no extremo, né, se não resolver a situação ali no extrajudicial, tem que entrar com uma ação civil pública no judiciário para que esse segmento da judicial. Judicial, né? Entendi. Doutor, e agora falando um pouquinho sobre essa questão dos crimes que o senhor, nesse período, talvez seja um período muito breve, né? Mas que o senhor observou aqui no município, por ser uma área de fronteira. O senhor acha que tem crimes mais comuns ou menos comuns? Qual foi o raio-x do senhor nesse período? Certo. Assim, existe aquele crime que ele está presente em todas as comarcas que eu passei e, pelo que eu conheço, também está em todas as comarcas dos meus colegas e que é o que mais aparece. E, infelizmente, ainda é violência contra a mulher. Isso tem todo dia. Todo dia vem caso de violência contra a mulher. E tem muito processo disso. Muito. Mas isso, então, é um panorama mais geral, lá em todo lugar, né? Panorama geral e aqui também. Então, vem muitos inquéritos policiais de violência contra a mulher. Quase todo dia tem audiência de violência contra a mulher. A gente, claro, tem essa faceta criminal. As pessoas que praticam um ato de violência contra a mulher, elas têm que ser punidas. Sim. É um crime. Mas também existe ali muita questão preventiva, né? Então, aqui, por exemplo, aqui em Santa Helena, eu sei que tem os grupos reflexivos para autores de violência doméstica. Eu, inclusive, participei semana passada de uma palestra lá. E esse tipo de atuação educativa e preventiva, ela é muito importante, porque é isso que vai diminuir os Sim. Conscientizar ação preventiva, pessoas, né? Exato, conscientizar as pessoas que numa discussão com a mulher, ela não pode dar um tapa na mulher, ela não pode ameaçar a mulher, ela não pode perseguir a mulher, ela não pode ficar controlando o que a mulher faz. Né? Isso ainda está muito enraizado no Brasil. A gente viveu por muito tempo e ainda vive uma cultura que os homens têm essa predominância, né? Sim. Eles, principalmente em casa. Eles mandam, e se a mulher falar não e ele falar sim, ela não presta, ela vai apanhar, ela vai ser ameaçada. E isso acontece muito aí.
Tá? Sim. E eu acredito que também esses casos tenham aumentado, não porque os casos em si aumentaram, sempre aconteceu, mas as mulheres passaram a compreender também que elas têm direitos Tem direito de e denunciar, né? que isso que está acontecendo com elas é errado. Então a gente tem, em muitos casos de violência doméstica, né, Paraná inteiro, acredito eu que o Brasil inteiro. Tirando isso, o que eu vejo, tem alguns casos bastante repetidos assim de furto, geralmente pessoas que, até conversei com delegados quando eu cheguei, né, para ter um panorama geral, pessoas que geralmente, né, têm ali algum problema de drogadição, são usuários de droga, acabam fazendo pequenos furtos para sustentar o vício, né, isso tem também. Não aqui em Santa Helena, os casos que eu peguei foi mais diamante, e muita rota de tráfego. Sim. Ali muitos carros são parados e tem muitos carros assim com centenas de quilos de droga, né? Então, quando eu cheguei, eu acho que eu fiquei até surpreso, porque antes eu fazia processo de tráfico, não era aquele número, né? Sim. Peguei lá, o primeiro flagrante que veio era 500 quilos de maconha. Assusta um pouco, né? E Diamante é uma cidade tão pequena, né? Mas eu acho que a geografia também ajuda nesse caso ali, porque né, ela acaba desviando dos postos mais importantes de polícia e né, talvez seja. E se pudesse ranquear então um terceiro ali, digamos assim, o primeiro seria mais comum, digamos assim, a violência contra a mulher, segundo, furtos, pequenos furtos e roubos, e um terceiro, assim. Terceiro, pelo que eu tenho visto, a gente sempre tem também alguns casos, né, de estupro de vulnerável, crianças e adolescentes. E eu colocaria talvez junto o tráfico, né? Isso é o que mais movimenta ali. São esses crimes, né, de violência doméstica, crimes patrimoniais, crimes contra criança e adolescente e o tráfico. Nesse caso do tráfico de drogas, entrando um pouco nisso, o senhor poderia dizer que seria, por ser área de fronteira, que o município é utilizado como um caminho, digamos assim, ou seria internamente? Então, internamente, peguei poucos casos. São poucos casos, tem, claro, mas a maior parte dos casos realmente foi nas situações de tráfico de drogas, então, rota, né? E é importante falar, né, que se ficou constatado que essa droga veio do Paraguai, né, veio do país vizinho, aí vai para federal, né? Para o Ministério Público Federal e para a Justiça Federal, né, não o Ministério Público Estadual. Então, às vezes a gente vê essas grandes quantidades de droga, mas não tem nenhum elemento que ateste efetivamente que veio do Paraguai. Que veio do Paraguai. Então, aí continua na estadual. Entendi. Não, doutor, eu queria agradecer a sua presença aqui no Jornal Correio do Lago. E você deixou muitas coisas muito claras aqui, inclusive da atuação do Ministério Público. Eu acho que isso vai tirar muitas dúvidas do pessoal que nos assiste. E queria deixar a porta sempre aberta para o senhor quando quiser vir aqui falar de algum caso específico, de uma situação, de uma promoção, um evento, alguma coisa relacionada. Por exemplo, eu sei que o senhor teve recentemente numa palestra da violência ali feminina, para orientar, né? Conte com a gente está sempre aberto para o senhor aqui, para o Ministério Público, tanto quanto para os outros demais órgãos lá. Muito obrigado pela sua participação e é isso, doutor. Tá certo, obrigado, eu agradeço o convite. Também deixo o último recado aí para a população, para os ouvintes, e o Ministério Público sempre está de portas abertas para atendimento, mesmo que não seja, às vezes, e muitas vezes acontece isso, de vir lá alguém para tentar saber o que fazer, mesmo que o Ministério Público não atue naquele caso, porque não está dentro da conformação legal de situação, né, nós orientamos, né, o que tem que ser feito. Muitas vezes, né, tem que procurar um advogado. O pessoal do CREAS tem um advogado do CREAS, para quem não tem condições, né, a gente não tem defensoria pública aqui. Então, sinto-se sempre bastante à vontade de ir ao Ministério Público, né, que nós fazemos esse trabalho orientativo e o que efetivamente for, né, de atuação, geralmente questões relacionadas ali a alguma questão criminal, questão ambiental, questão do patrimônio público, questão relacionada à pessoa com deficiência, criança, adolescente, né, isso é uma atuação muito relevante e proeminente no Ministério Público. Podem ir, que o Ministério Público sempre vai estar com as portas abertas. Muito obrigado, doutor.